Certo, eu nasci em 1965 em Buenos Aires, filho de fazendeiro falido e depois tive a minha formação assim em colégios públicos em Buenos Aires e a partir dos 18 anos eu vim para o Brasil, em Santa Maria, para estudar. Comecei estudando filosofia e depois me bandiei para o jornalismo, onde me formei em 1991, na Universidade Federal de Santa Maria. Fiquei 10 anos em Santa Maria, trabalhando em outros meios, outros lugares que não eram relacionados à comunicação, em razão da falta de uma boa remuneração. E era vendedor de chocolate. Eu digo que antes de ser jornalista tive 10 profissões, que era desde vendedor de guloseimas até contrabandista, né? Porque ia e voltava para Buenos Aires, sempre tinha umas pedrinhas, uns colarzinhos, alfajor, vinho, tudo, né? Eu sempre fui muito ligado à Igreja Católica e em algum momento passou pela minha cabeça de ser padre. E aí eu fui para Santa Maria inicialmente para ir no seminário dos padres palotinos, que é uma congregação ligada às origens da minha família, que eram irlandeses. Eu sou descendente direto de irlandeses. E aí eu fui para Santa Maria principalmente para estudar num seminário que chamava Seminário dos Padres Palotinos. E fiquei 2 anos estudando filosofia e teologia e na sequência eu acabei saindo e fiquei em Santa Maria, né? Nesse Brasil que sempre me acolheu. Tem relação com essa minha ligação com a Igreja Católica porque eu estava muito ligado às pastorais. Isso significava, por exemplo, pastoral carcerária e pastoral da mulher marginalizada, que chamavam assim, né? Que eram as prostitutas. Então tinha um trabalho junto à mulher marginalizada, isso estou falando de 1985. E a partir daí eu fiz uma viagem com um colega, deixei o seminário em 1985 e fiz uma viagem pelo Brasil. Eu já tinha uma experiência de andar de carona na Argentina, carona mesmo, no dedo, assim, na estrada. Percorri a Argentina muito, da Argentina, quando tinha 15, 16 anos, assim, de carona, nas férias. E depois, quando cheguei no Brasil, em 1986, eu saí com um colega também de carona pelo Brasil. E saímos de Santa Maria e fomos até Belém do Pará, sempre no dedo, durante 3 meses. Mas o objetivo era ir na Paraíba, que tinha uma referência desse trabalho pastoral junto às mulheres marginalizadas, na Paraíba, em João Pessoa. E nós chegamos na Paraíba, ficamos 2 meses em João Pessoa, trabalhando junto com esse pessoal mais marginalizado, as prostitutas propriamente dito, né? E aí, na década de 80, o sertão da Paraíba, do Nordeste, era um horror, né? Hoje em dia que é bem menos, né? Mas na década de 80 era aquela seca, aquele abandono, aquela pobreza assim, explícita. E aí a gente acompanhava, até me emociono, mas essas mulheres aí, e uma dos bebês morreu, né? Desnutrição. Eu acompanhava isso aí muito de perto, estava junto, fomos no hospital, e digo, não é possível, né? Aí eu escrevi o primeiro texto jornalístico, essa é a questão, né? Como é que pode morrer uma criança? Um bebezinho de desnutrição. Oi, tudo bom? Um ex-aluno. Não, então foi isso, né? Não sei como é que me comoveu agora, 45 anos depois. Né? Foi para um informativo interno dessa pastoral da mulher marginalizada, né? Então, não, foi isso e digo, não é possível, né? Aí saiu, não tenho esse texto porque ficou lá pelos anos 80. E a partir daí digo, não, vou encarar o jornalismo como uma maneira de denúncia, de mostrar as mazelas da sociedade. E aí voltei para Santa Maria e comecei
os estudos na Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu sempre fui de ler livros, mas também sempre me interessaram as reportagens, né? Eu sou fã de reportagens. Meu irmão, que é mais intelectual, mas você está lendo qual livro? Oh, eu estou lendo reportagens, é isso que eu leio, né? Eu, na verdade, eu não sou muito assim de livros mais intelectuais, não tenho esse costume, mas tudo que diz respeito a reportagem, sou apaixonado, né? Então, onde tiver uma reportagem, estou correndo livros de reportagem. Essa que é a minha principal fonte de leitura, assim, né? Na verdade, na Argentina eu fiquei pouco tempo, né? Hoje estou com 60 anos, eu fiquei 42 aqui, 18 na Argentina. Então, o meu contato com a literatura argentina foi bastante limitada à questão assim escolar, de pedagogia. Nunca entrei muito Claro que depois a gente vai adquirindo conhecimento, Cortázar, Borges e tudo mais, mas como referência jornalística na Argentina não tenho muitas, tenho as referências aqui brasileiras, né? Principalmente o Caco Barcelos, que é aquele que resiste a ser apresentador e quer continuar estando na rua, né? Eu acho ele admirável. Eliane Brum também, que são outras figuras assim que são referência pelo aprofundamento, principalmente das matérias que eles produzem, né? Acho que as duas coisas, né? Eu ainda, até pouco tempo atrás, eu continuo fazendo parte da pastoral carcerária aqui em Florianópolis. Agora tenho dedicado menos tempo, mas em razão dos compromissos profissionais, mas eu continuo atuando junto à pastoral carcerária aqui em Florianópolis. Eventualmente tem um programa de rádio na Rádio Divino Oleiro, que eu participo também nas sextas-feiras, que é uma comunicação direta com os presidiários aqui do complexo aqui da Agronômica. Então tenho uma relação e sempre que tenho um tempo livre eu consigo entrar no presídio e levar uma palavra. Mas tu quer converter os presidiários? Não quero converter, só quero dar um acolhimento, um abraço e dizer que eles têm alguém, que é a pastoral carcerária e também outros órgãos, que estão olhando para eles, que não estão absolutamente abandonados lá dentro, né? Porque as condições carcerárias no Brasil a gente já conhece bem, né? Que são bastante deficientes. Então, e é um pessoal que está absolutamente abandonado lá dentro, sabe? E muitos presos injustamente. Muitos. Ou sem condenação, né? Sem condenação, mal julgados, mal defendidos, assim. É por uma opção assim pessoal, assim. Eu conheci a Florianópolis como muitos de nós, assim, achamos interessante vir aqui em 1993. Eu decidi vir para Florianópolis com a minha esposa e enchemos o carro, colocamos as malas e viemos, né? Isso foi em 1993. Comecei alugando um bar, digo, não, vou ficar rico na temporada e vou curtir o resto do ano, né? O sonho de todo mundo. E foi o que eu fiz. Tive um bar e restaurante na Barra da Lagoa, aluguei por 5 meses. Logicamente que perdi dinheiro. E aí digo, não, vou ter que voltar para o jornalismo mesmo. Mesmo assim, eu fiz outras questões, outros trabalhos aqui em Florianópolis, fui vendedor de guloseimas, fiz outros trabalhos aqui no centro de Florianópolis. E depois comecei em 1996 a trabalhar no Diário Catarinense. Mesmo com as dificuldades com a língua e com o idioma, assim, mas eu já tinha mais ou menos uma experiência. Os desafios de escrever, né, em uma língua que não me pertencia, mas isso aí foi superado. O único que não superei foi o sotaque. Continuou mesmo. O pessoal me diz assim, mas tu não perde o sotaque, 40 anos aqui no Brasil. Eu digo, tá, mas o gaúcho vem do Rio Grande do Sul, mantém o sotaque. O carioca também, o nordestino também. Só o argentino que tem que perder o sotaque, né? Tinha um projeto que a RBS na época tinha, que se chamava Caras Novas, né? Que eles formavam através de um curso de 6 meses,
eles formavam mais ou menos as pessoas, capacitavam para o trabalho que seria feito na RMS. Então, muitos dos colegas, Adriana Baldissarelli, por exemplo, era a minha colega nesse curso, a Lúcia Helena Vieira, a Viviana Araújo, muitos fizeram esse curso e, naturalmente, os escolhidos iriam para o Diário Catarinense. Então, comecei no Diário de Verão, que era um suplemento que existia durante a temporada, e depois já fui deslocado para Política, editoria de Política, onde eu fiz toda a minha trajetória na RBS, no Diário Catarinense, foi na editoria de Política, primeiro como repórter e depois como editor. Eu fiquei como editor 5 anos no Diário Catarinense. O argentino editor de política do jornal brasileiro. Principalmente há uma investigação, uma grande reportagem que foi feita em cima da morte do João Goulart, né? Do Jango. A partir de uma notinha que eu li no Jornal do Brasil, que dizia que um uruguaio tinha um dossiê que falava que o Jango tinha sido assassinado, que a morte dele não tinha sido natural. Mas esse cara, só o nome dele, né? Aí o Cláudio Thomas era o editor-chefe na época, digo, olha só que... Tá. Até que ele disse, não, então vai para o Uruguai, vai atrás do homem, que não tinha contato, estamos falando no ano 2000, não tinha muita internet, não tinha contato, não tinha essas coisas. Fomos com o Daniel Conze, que era uruguaio, fotógrafo, e mais um motorista, fomos num golzinho lá para o Uruguai, né? E em Maldonado ele morava. Aí consegui falar com ele, consegui através do guia telefônico de Maldonado, que é ao lado que é Punta del Este, né? Ao lado de Montevideo, consegui falar com ele e a partir daí foi desenrolando toda uma narrativa do assassinato do Jango, que eu até hoje estou convencido de que ele foi morto, né? E então passamos uma semana no Uruguai, na Argentina, então fomos para Mercedes, que é a cidade onde o Jango morreu, que fica a 100 quilômetros de Paso de los Libres. Fomos na fazenda onde ele morreu, chegamos lá do nada, assim, uma fazenda, onde é que era a fazenda do Jango? E o pessoal de Mercedes tinha muito conhecimento, porque o Jango tinha uma fazenda lá, que é onde ele morreu, né? E aí eu consegui falar com o pessoal aí, o piloto dele, que era o Ribeiro, consegui várias informações, falei com a Maria Teresa, que é a viúva, falei com o Brizola, falei com vários, consegui juntar inúmeros indícios de que o Jango morreu por causas não naturais, né? Isso causou uma CPI no Congresso Nacional em 2002, para investigar a morte do Jango, que não chegaram a nenhuma conclusão assim. Anos depois, exumaram o corpo do Jango e fizeram o teste assim, para ver se tinha alguma, porque isso se deu todo dentro do contexto da Operação Condor, né, da ditadura militar, que já tinha matado o JK, assassinado, até hoje não está confirmado, mas são vários, assim, na Argentina também, era uma Operação Condor, era uma operação que juntava todas as ditaduras militares da Argentina, Uruguai e Brasil, né, assim, com foco na eliminação também de algumas figuras públicas. E nunca se comprovou que o João Goulart foi assassinado, né, mas todos os indícios levam a crer que sim, ele tomava remédios para o coração e ele morreu do coração. Houve um fato na noite anterior, e a Maria Teresa Goulart, que é a viúva, confirmou, e tiveram um jantar em Paso de los Libres, acho que foi, onde tinham umas pessoas e ali parece que teriam trocado os remédios que ele tomava para manter o coração normal. E teriam trocado os remédios, que é algo que que provocou um infarto, né? Então essa é uma das matérias assim mais importantes da coisa, e que eu vou retomar essa investigação logo que tiver tempo. Vou lá para a Argentina para ver o que aconteceu novamente. O meu objetivo é mostrar que o Jango de fato
foi assassinada. Né? Eu comecei como repórter cobrindo o Poder Executivo, então todos os dias eu ia para o Palácio aí das Três Bandeiras, era a sede do governo do Estado antigamente, onde hoje é o Fórum do Poder Judiciário, né? É um outro fórum, tem a sede principal e do outro lado tem o Poder Judiciário também. E tinha 3 repórteres, era a Débora Almada, a Lúcia Helena e eu, né? E cada um, no início da tarde, ia para o setor. Eu ia para o governo do Estado, a Lúcia Helena ia para a Assembleia Legislativa e a Débora Almada ficava aí também fazendo as reportagens políticas. Então, era todo dia um repórter em cada local para fazer matéria, tinha que fazer matéria. E depois, quando assumia, e tinha de todos os jornais, por exemplo, o Marcelo Fernandes também estava, todos os jornais tinham um correspondente, um representante em cada um dos poderes que existiam. Então, tinha matéria todo dia sobre isso, né? E quando eu fui editor também mantivemos isso aí, né? Então, era interessante como a gente buscava informação e tinha que ter matéria, não tinha como tu ir e voltar para o jornal sem a matéria. Né? E essa busca, como é que ela se dava? Né? Tu falou dessa experiência com a grande reportagem do Jango e tal, quer dizer, um tempo em que não tinha internet, Google, Waze. Conta para nós aí como é que era esse caminho do repórter para essa nova geração que não sabe o que é isso. Então, como tinha colocado, foi a partir de uma notinha, fui para, por exemplo, a do Jango, fui lá para Maldonado, que você sabia, aí procura no guia telefônico o nome da pessoa, não tinha o nome da pessoa, liga pelo telefone, pela central telefônica de Maldonado para uma pessoa que conhecia, que tinha o mesmo sobrenome para... Ou seja, e aí vai atrás, o que eu sempre coloco é que hoje se perdeu muito é de falar com as pessoas, de perguntar para as pessoas sabem das coisas, o jornalista tem que ir atrás das pessoas comuns, elas sabem. A gente às vezes desdenha, o que o porteiro vai saber, o que o outro vai saber, o que o taxista... Eles sabem de muita coisa que a gente não sabe. Então, a função do repórter hoje, eu vejo que é a falta de comunicação. Não, mas está tudo nas redes sociais, não, está tudo na internet, não, deixa que eu procuro aqui, não. Se tu fala com as pessoas, elas te dão informação que tu não tem, que não tem em lugar nenhum, né? Eu sempre coloco um exemplo do Floripa Centro, já me atravessando um pouquinho, tem um senhor que se chama Rodolfo, que é um senhor bem velhinho, que anda na Praça 15, que ele mora ali bem na esquina. Aí eu gosto de falar com velhinho assim, tu é repórter, né? Tem uma árvore aí que vai cair em cima do Museu Cruz de Souza. Como assim? Não, tem uma árvore, quero que eu te mostre, vamos lá. Aí tinha um pinheiro que estava assim, com 45 graus, para cair em cima do Museu Cruz de Souza, aí no jardim olha só, aí eu fiz uma matéria denunciando esse problema. Já veio a Floran, já cortou e já acabou o problema. Mas digo, a gente não percebe, está a árvore caindo assim, que com o primeiro vento vai cair uma árvore em cima, um pinheiro alto assim. E digo, como nunca ninguém imaginou, nem a Floran, nem eu, nem ninguém, né? Mas o velhinho sabia que tem uma árvore aí que vai cair em cima desse patrimônio histórico, né? Então, eu fui demitido no Diário, em alguma barca, em 2003, e caiu o mundo, lógico, quando te demite, tu é o pior de todos, né? Mesmo que tenha sido numa barca com outros 20. Mas aí fiz um mestrado na Universidade Federal e logo na sequência comecei a dar aula, né? Comecei na Unisul, em Tubarão. Depois na sequência, fiquei 15 anos dando aula de jornalismo na Federal como substituto, na Unisul e também na Estácio. Fiquei 10 anos na Estácio de Sá, aí em São José. Ao mesmo tempo, já comecei a trabalhar como assessor de comunicação na Procuradoria-Geral do Estado. Eu fiquei 12 anos como assessor na PGE, aqui no centro de Florianópolis, né? Então foi uma transição relativamente tranquila,
e consegui conciliar as duas coisas, como assessor de imprensa, de comunicação da PGE e também como professor de jornalismo, que geralmente as aulas sempre foram no período noturno, né? Então, para mim, consegui conciliar as duas coisas. Então, eu passei por inúmeras disciplinas, assim, principalmente as relacionadas ao texto, né? Eu era professor de redação, mas um argentino dando aula de redação em português. Então, dei todas as redações, 1, 2, 3, e edição também, né? Sempre relacionado mais ao jornalismo impresso, escrito, se fosse o caso, né? Mas também já ética, moral, essas matérias mais filosóficas, também sempre tive participação em algumas disciplinas ao longo da minha trajetória. Como em toda a turma, tem os melhores e os menos melhores, né? Mas não, cada um sempre foi buscando o seu lugar ao sol aí na profissão. A maioria está trabalhando, eu conheço, vejo aí. Mas, claro, tinha uma pegada um pouquinho diferente da de hoje, né? Eu sempre tentava combater o jornalismo de gabinete na época, né? Que era aquele de pegar o telefone. Hoje não se pega nem mais o telefone, é pior ainda, só o dedinho, né? Então, eu sempre combati esse tal de jornalismo de gabinete, que a gente chamava antes, não sei se ainda se chama jornalismo de gabinete, né? Que era aquele de não sair. E a gente sempre incentivava a ir à rua, né? O lugar do repórter, o lugar do jornalista é na rua, não é? No gabinete tu escreves só a matéria, o restante é ir na rua, ser curioso, buscar, olhar, ter um olhar diferenciado, mas para ter um olhar diferenciado tu tens que conhecer o lugar onde tu estás, senão tu não sabe o que é importante, o que é prioridade, o que não é, né? Então, o primeiro que a gente tem que fazer é conhecer a tua tribo, conhecer a tua comunidade, conhecer a tua cidade, conhecer o teu estado. Aí que tu consegue enxergar o diferente, o interessante, o que é importante ou não, né? Esse mais ou menos era o meu foco principal. Eu levava os alunos, saíamos uma vez por semana, vamos para a rua, vamos trazer aqui no centro, quero que vocês voltem com 5 pautas diferentes. Pauta, não quero que escrevam, mas que digam, essa árvore aí está cheia de essas praga aí, não sei o quê. Alguma coisa diferente, que não seja o buraco de rua ou que a sinaleira não está funcionando. Hoje de manhã eu sou apaixonado pelo rádio, né? Então ouço rádio a manhã inteira e a tarde inteira, né? Principalmente programas de jornalismo, né? CBN, Jovem Pan, Massa, todos. Eu passo por todo, onde tem o jornalismo, começa a ficar chato, já puxo. Aí o repórter aí passou meia hora falando de uma sinaleira aí na Praça Celso Ramos, que provocou um grande congestionamento em Florianópolis. Tá bom, mas é só isso que temos para falar meia hora na abertura do jornal? Não, porque estamos aqui, porque a Guarda Municipal... Sim, tá bom, mas... Então, quando viajo, eu tenho viajado bastante para outros lugares assim, pelo mundo, eventualmente, porque meu irmão mora na Europa, outro não sei o quê, a minha mulher gosta de viajar, a gente sempre viaja, né? Dentro do possível, para o exterior. E, por exemplo, fiz 2 matérias importantes para a Carta Capital, que uma foi na Irlanda, que falou sobre um menino irlandês que teve um incidente com os ingleses na época da invasão britânica na Irlanda, né? Na Irlanda do Norte. E de repente eu falando com meu primo, sabe de uma coisa, tem um cara cego aqui, que não sei o quê, que foi assim. Digo, que interessante, como é que é? Não, ele mora por lá, não sei o quê, em Belfast, em outra cidade. Digo, estava com meu irmão passeando na Irlanda. Digo, vamos ver como é que é esse cara aí, que tem uma ONG aí para crianças vítimas da guerra. Aí, no mesmo dia, já sabe, onde é que mora? Não, está lá. Fomos em Belfast falar com essa figura que se transformou nessa matéria, uma história muito louca, porque o soldado que deu o tiro nele, e ele ficou cego, era um guri de 11 anos, ele
30 anos, essa vítima aí, queria perdoar o soldado. Ele queria perdoar. Então começou a fazer contato com esse soldado que já tinha uma idade avançada, aos 50, 60 anos, ele teria uns 30. Eu quero perdoar, porque tinha esse peso nas costas, assim, pô, o cara me deixou cego, né? Aí o inglês não queria saber, não, isso aí foi uma guerra, não quero saber. Aí ele insistiu de falar com ele e falou com ele, se encontraram. No primeiro momento ele foi frio, o soldado, né? Não, mas eu queria era te perdoar. Oh, me perdoar, tá bom. Eu também peço desculpa. Então, criou uma relação de amizade. Então, na época que eu entrevistei ele, que foi em 2015, quem sabe, 2016, eles viraram amigos e o soldado andava com ele, carregando ele cego. O soldado inglês se visitava e ele saía para tomar chopp com o soldado e fazia como se fosse um amigo qualquer, né? Então era uma história muito louca de reconciliação entre irlandeses e ingleses que historicamente foram inimigos, né? Há séculos, né? Então essa era uma das histórias. Então, a partir de aí, escrevi e mandei para a Carta Capital. E eles publicaram, me pagaram aquela micharia que pagam por esses freelancers, mas acabaram publicando essa matéria. Esse era um sonho quando acabei saindo, mais uma demissão aí do governo do estado, era na PGM, do governo, aí já saíram. Eu falo em demissão, eu já tinha falado antes, para deixar bem claro que no jornalismo são ciclos, entra e sai, para não apavorar ninguém que foi demitido. Não, jornalismo não quero mais, não é isso, né? Continua, se tu gosta de jornalismo, continua, que já vão ter demitido e outro também na sequência, né? E para desmistificar um pouco, assim, porque senão parece, demitiu, acabou a minha trajetória, acabou o mundo, né? Então, depois que saí da Procuradoria-Geral do Estado, sempre tinha essa ideia assim, de fazer um jornal do centro, né? Um jornal impresso. E, claro, depois o negócio evoluiu, não fiz o jornal, mas fiz o site que se chama Floripa Centro. E comecei fazendo o dia a dia, o cotidiano, a rotina da cidade, matérias que tivessem relação com o centro da cidade, mas depois fui pelo viés da história da cidade como um todo, que está muito relacionado com o centro da cidade, onde tudo surgiu, onde tudo aconteceu nos primeiros anos, assim, estou falando do século XVIII, XIX, XX, né? Então, tinha uma relação grande, assim, o primeiro avião, não sei o que, passou aqui pela Praça 15, os hidroaviões que paravam aí no mar na frente do Cais Rita Maria, vários eventos assim que foi me interessando e encontrei nisso aí uma forma de mostrar alguns fatos que não eram conhecidos pela população, né? Que foram se perdendo e não tinha muitos registros. Então, através também do jornal O Estado, dos jornais impressos, que na época registraram isso aí, a gente conseguiu dar uma sequência lógica para determinados fatos que marcaram, né? Então, o Floripa Centro teve uma mudança. No início achei que ia ser notícias do dia a dia, hard news, assim, né? E depois foi virando para a parte histórica, que é o que mais marcou o Floripa Centro. E até hoje as pessoas eu estou há 3 anos que o Floripa Centro não é atualizado, o site continua no ar, mas o que marca é as matérias históricas. Então, o Figueirense, onde é que foi fundado o Figueirense? Foi fundado aí no centro, mas onde? Ninguém tinha o registro. Onde? Mas aonde? Não, tem uma foto antiga de uma casa aí na Conselheiro Mafra. Sim, mas aonde que era? Na Conselheiro Mafra, aí entre o Rita Maria e a Felipe Schmidt. Aí eu peguei a foto, fui numa serralheria que tem embaixo, aí na esquina da Frederico Rolla com a Padre Roma, pertinho aí da rodoviária, que são antigas, faz uns 50 anos, tem uma serralheria aí embaixo de um hotel que tem ali na esquina. Digo, vocês sabem onde é que é essa foto aqui? Olha essa foto aqui, é daquela casa, agora derrubaram essa casa, mas é ali onde tem uma pizzaria aí, que não sei o que, bem no meio entre a Conselheiro Mafra e a Frederico Rolla. Não, e a Francisco Tolentino.
Ah, qual é que é? Aí o velhinho foi lá, não, é aqui. Ah, tá, é aqui, tá. Então, digo, Figueirense tem quantos torcedores? 300 mil torcedores. Onde é que se fundou o Figueirense? Ah, no centro, mas eu fui lá, mas digo, fui lá e é aqui. Aí, pá, os caras ficaram loucos, né? O argentino que vem lá do outro lado do rio para dizer onde é que foi fundado o Figueirense, que nunca ninguém tinha dito, né? Então, essas coisinhas assim que tornaram interessante essa atividade, né? São os bancos da Praça 15, cada banco tinha o patrocínio de alguma empresa, né? E então sempre me chamou a atenção, estavam apagados, digo, mas o que é isso aqui, não sei o quê, alguns nomes, Movilar, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu peguei aquele seu Rodolfo, aquele da árvore que eu tinha contado, digo, seu Rodolfo, o senhor conhece? E ele era representante da Kodak, aqui, o Rodolfo, que tem 92 anos e ainda anda por aí. Ele tinha uma loja da Kodak na Tenente Silveira. E o senhor Rodolfo, o senhor conhece aqui? Vocês conhecem? Ah, então um dia vamos aí para ver. E fui com ele. O que é isso aqui que não aparece? Não, isso aí é a concessionária da Chevrolet, que diz Amin, não, porque os Amin eram os que tinham a concessão, as concessionárias. Então, fomos com ele, por isso a importância de poder falar com as pessoas, né? Ele que tinha história, né? Aí fui levantando todas as diferentes empresas que patrocinavam os bancos na Praça 15, que isso aí foi na época, na década de 50. Que colocaram aqueles patrocínios e são os bancos que estão até hoje, imagina, são quase 70 anos de história parada. E estão apagando por vários motivos, porque limpam e acabam, com aquele hidrojato, acabam apagando as informações que estão aí. E, bom, por falta de manutenção, né? Que seria uma ótima iniciativa do poder público se pudesse recuperar aquilo, assim, deixar dentro da escrita que está... Tem muitos aí que está apenas aparecendo. Eu digo, senhor Rodolfo, o que diz aí, Bill? Não, diz no celular. Ah, deve ser da Movilar, então, por exemplo, né? Então, ele conseguia fazer essa relação aí, que eu nunca tinha ouvido falar nessa empresa, por exemplo, e ele conseguia, de fato, levantar e resgatar essa história, né? E, bom, a gente fica explícita a deficiência pela falta de profissionais, né, nas redações e nos veículos, grandes veículos de comunicação. E os poucos profissionais que tem, às vezes tem essa dificuldade de ir para a rua e descobrir as coisas, ou seja, é mais fácil a dependência das assessorias de comunicação, que já te dão a metade ou 100% da matéria pronta e tu reproduzir isso no teu veículo de comunicação, do que ir atrás e falar e ouvir o outro lado e isso e aquilo. Então, de fato, o jornalismo decaiu muito aqui, né? Sem falar que não temos um jornal impresso estadual, por exemplo, né? Ainda resiste o ND aqui impresso na cidade, que eu admiro a resistência, né? Porque o jornal impresso, eu sou fã das publicações impressas, né? Ah, não, mas isso é anacrônico, isso aí é antigo, não sei o quê. Tem uma diferença. Tu manda, eu faço ainda hoje um jornal interno no Porto de São Francisco do Sul, um jornal interno mensal, né? E que tem um efeito enorme. Ou seja, eu mando em PDF, está todo mundo trabalhando, né? Olha um pouquinho, nunca mais volta para ver. Tu não volta para, deixa eu ver o que é o jornal. Tu não volta nunca mais. Agora, eu entrego ele impresso aí para a maioria dos colaboradores do Porto. Ah, tá, depois eu vejo, deixa ali. Mas daqui a pouco vai tomar um cafezinho. Ah, tá. Para falar mal dos outros, principalmente, né? Que a gente pega esses jornais, não é para elogiar, né? É para procurar se faltou uma vírgula do editor ou falar mal de quem está, esses caras aqui. Mas pelo menos olha, e claro, eventualmente se identificam e elogiam, não sei o quê. Mas digo, o jornal está sempre aí, lê um pouquinho, deixa aí, daqui a pouco pega de novo, né? Ou seja, estou falando de jornal, mas pode ser uma revista, um informativo qualquer. Então,
eu ainda acho que o veículo impresso tem uma valia enorme, muito mais durável e não é tão efêmero quanto essa nossa comunicação online, né? Que a gente, o Celso me manda o grifo, que é uma coisa maravilhosa, o Celso Vicência, aqueles que eles fazem o grifo, né? Aí a gente olha, mas que maravilha, aí tem uma outra coisa, tu fecha. É difícil eu voltar. Eu gosto do grifo e gosto de todo o conteúdo, mas é difícil tu voltar para uma coisa online assim de novo. Ainda volta, lê mais uma pagininha, mas depois já não volta mais. Essa é a minha experiência, me imagino que é a experiência de muitos, né? Se eu tivesse o grifo na sala da minha casa, impresso, solta. E olha que maravilha, olha que bonito, não sei o que, e guarda, né? É uma diferença enorme. Logicamente que a gente é ciente da dificuldade financeira para imprimir, para distribuir, para tudo, mas sei lá, como é que poderia se conciliar o investimento que precisa uma publicação impressa com o conteúdo que a gente faz online, que é muito bom também, né? Também o custo-benefício, né? Porque por que acabou o Diário Catarinense? Porque não estava dando retorno. Nunca deu retorno ao Diário Catarinense, desde 86 até 94, que foi o primeiro ano que o Diário Catarinense deu lucro. Sempre o diário ficou pendurado na TV, né? Mas eles mantinham por uma questão assim relacionada ao poder, assim, se tu tens um jornal impresso, tem outra pegada, e esse é um dos motivos também pelo ND. Tenho certeza que o jornal impresso do ND dá prejuízo, né? Isso aí não tem como dar. Mas tem um jornal na mão, né? Então isso aí dá um certo poder extra também para quem comanda. Então, eu passei por dois principais, que é a Procuradoria-Geral do Estado e o Porto de São Francisco nesse momento. São órgãos assim relativamente independentes assim do poder público como um todo, né? Então tem uma certa independência a mais do que a relação direta com o gabinete do governador, por exemplo, né? Mas sim, evoluiu bastante e hoje em dia se exige muito assim a comunicação digital, as redes sociais, que nós temos que ter mais seguidores, que nós temos que abastecer constantemente as nossas redes sociais para ter o engajamento. Então, isso aí mudou muito. Eu ainda mantenho, e sou elogiado e criticado também por isso, o jornalismo tradicional, o que importa para as pessoas, assim, o que o Porto faz importante para Santa Catarina, o que é o Porto, qual é a relação dele com a população, né? Tento conciliar, claro, há uma exigência, não, porque tem que ter o TikTok, porque tem que ter o Face, o Instagram, não sei o que, postar um dia e outro um stories, todo efêmero, assim, bota um stories, daqui a pouco, não, digo, bota no feed, porque produzimos uma ótima postagem aí, 24 horas não está mais, não, bota no feed. Mas isso não, isso aí é para história, digo, bota no feed, porque fica registrado, senão fugiu. Nunca mais tu volta, aquele stories, era lindo, maravilhoso, nunca mais tu vê, né? Mas então, eu que já estou com alguns anos de trajetória, então fico sempre nessa linha, né? Porque os dirigentes também exigem, não, e as redes sociais? Claro, tem uma equipe, faz redes sociais, vamos, mas o que eu gosto mesmo é de mostrar o que o jornalismo tem para mostrar a partir desses órgãos assim que são órgãos públicos pagos pelo contribuinte catarinense, que teria que ter algum retorno, de fato tem, né? Mas a gente tem que mostrar isso aí, não apenas a dancinha ou as coisinhas assim do dia a dia. Eu acho que o repórter é uma vocação que a gente tem, que todo jornalista deve ter, porque uma característica única do jornalista é ser repórter, é correr atrás da notícia, até o faro, como você disse, assim, demonstrar o que é importante para a população. Eu acho que tem, não só
tem espaço, sinal que é absolutamente necessário a participação do jornalista e do jornalismo como reportagem no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Isso aí é básico, né? Então, a grande dificuldade, voltando ao que a gente falava antes, é tu ter alguém para bancar uma reportagem, não é feita em 10 minutos, como se faz a partir de um release da assessoria de imprensa, onde já te diz tudo e te mostra um lado e vamos em frente. Reportagem exige tempo, exige atenção, exige qualificação, exige competência, exige uma certa experiência para tu contar um fato que de fato tenha que de fato tenha uma relação e uma importância e uma influência também na população, né? Então, de fato, a reportagem não tem como se perder. É essencial para a nossa sociedade, para a nossa população, para o nosso dia a dia, né? Sim, não, a gente acompanha a Pública, por exemplo, que é uma agência de reportagens, temos vocês mesmos que eventualmente também fazem as matérias diferenciadas, o Fábio Bispo, todo esse pessoal faz matéria, faz reportagem, né? Isso que é o interessante. Sim, acompanhamos, mas eu sei a dificuldade que se tem para isso, né? Eu sei da dificuldade que se tem para custear uma reportagem, né? Hoje em dia é tudo muito imediatista e uma reportagem aprofundada, estou colocando o Fábio Bispo como referência, até porque nós temos uma amizade, ele foi meu aluno lá na Estácio também. Ele tem que ir para a Amazônia, tem que ficar 15 dias lá para ver a exploração que os garimpeiros fazem em cima dos rios, tem que estar lá. Quem é que banca tudo isso aí? É difícil, é difícil. O Fábio Bispo tem uma história interessante, que é uma parte aqui, que o TCC dele foi sobre os haitianos, né? Que eu fui o orientador. E aí ele descobriu um haitiano que dava aulas de alemão em Blumenau. Apenas uma parte assim. Um haitiano negro que foi imigrante lá, que tem muitos haitianos que são capacitados, são formados e não sei o quê. Aí ele dava aula numa escola de Blumenau de alemão. Então imagina a cena, o negro lá dando aula de alemão para os loiros. E está relacionado exclusivamente ou prioritariamente em cima daquilo de ir para a rua, né? Então, falar com as pessoas, ser curioso, conhecer o local onde tu vive, a tua tribo, que essa é uma palavra que eu acho que eu aprendi com você, conhecer a tribo na qual a gente lida e para onde a reportagem teria um fim, seria para essa população. Tem que conhecer, tem que ser curioso, tem que aprender outras coisas, né? Então é importante. Tem muita gente, mas eu, quando eu era professor, tinha muitos alunos, mas eu sou da área contábil, porque trabalho no financeiro aqui, nunca trabalhei com jornalismo. Não, isso vai te trazer mais elementos para a tua atividade jornalística. Eu sempre pedia e recomendo que os alunos façam outras atividades, porque o jornalismo é o conhecimento de tudo aplicado para uma determinada reportagem, digamos assim. Se tu tens conhecimento de financeiro, de contabilidade, de futebol, não sei o quê, fica muito mais fácil tu fazer uma matéria sobre qualquer assunto, né? Não é que tu se forma em jornalismo. O jornalismo tu se forma o quê? Sabe escrever? Tudo bem, mas o jornalismo não é saber escrever. O jornalismo é saber ter uma leitura da tua área, uma leitura da sociedade, com o objetivo de contar umas questões assim diferentes, interessantes, de serviço, que ajudem a população também a viver um pouquinho melhor e entender um pouco mais do local onde mora. Essa tua vida de repórter valeu? Valeu a pena, claro. Para mim foi essencial toda essa minha trajetória, tanto é que
eu não pretendo parar, eu digo, vou parar formalmente com o meu trabalho ligado a algum órgão ou ligado a alguma empresa, mas a minha essência é jornalismo, a minha essência, eu digo, quero descobrir o Jango, a morte do Jango, quero continuar com o Floripa Centro, quero, porque é isso que eu gosto, que me dá prazer, me dá reconhecimento também, sabe? Então tudo ajuda, né, a formar a pessoa, então com certeza valeu a pena e faria tudo de novo. De fato, o jornalismo nunca foi uma profissão que a pessoa ganhasse dinheiro para se sustentar depois na velhice, nem se sustentar durante a sua vida, né? Sempre foi uma dificuldade a remuneração. Mas o jornalismo é vocação. Pode ser, mas é uma vocação que deveria ser melhor remunerada, né? Então, dá para viver do jornalismo hoje? Dá para viver do jornalismo. Eventualmente pode ter mais ou menos dificuldades. Agora, a questão da aposentadoria, me parece que isso aí afeta todas as profissões, não é só o jornalismo, né? Se tu não tem uma preparação, que muitos de nós não tivemos, assim, para uma aposentadoria um pouco mais tranquila, sempre é difícil, mas eu vejo que tem oportunidades no jornalismo, tem como viver do jornalismo, tem como ter prazer com o jornalismo e, bom, como em qualquer profissão, insisto, teria que ter uma preparação para isso. Compre uma coisinha, não sei o quê, investe aqui, tem que ter. Agora, se vai viver do salário de jornalista até os 70 anos, vai ser realmente difícil, até porque tem um etarismo no jornalismo, sabe? Eu sou um sobrevivente, eu e meia dúzia que estamos aí, 60 anos trabalhando como jornalista, é difícil, né? Porque tem um monte de gurizada me empurrando, redes sociais, o Billy não faz o Facebook, o Instagram, o TikTok como eu faço. Verdade, a gurizada já entra assim, já faz rapidinho e já ganha vários seguidores, né? Mas, claro, a gente tem um diferencial. Por que eu e vários outros também continuam na ativa? Porque tem um diferencialzinho que ainda é valorizado, né? Então, isso que faz o diferencial também. Obrigado estou muito honrado pelo convite, muito honrado mesmo, porque admiro o trabalho de vocês três. Sabe que eu sou tua fã. Então é mútuo. Então é mútuo. Queremos que venha se voltar ao centro, porque é uma alegria. Isso. Voltar esse ano ainda? Não, eu pretendo terminar o ano que vem, que termina o governo, assim, que está relacionado ao Porto, e já falei, não, tu não vai embora. Ano que vem acabou, quero voltar para as minhas origens.